E hoje foi dia de Fibogap, primeira segunda-feira do ano, e nós já tivemos a sorte de poder contar com essa ferramenta fantástica. Durante a manhã eu estava na sala com o pessoal da mentoria e eu fiz uma explicação, uma aula sobre o Fibogap. Curte aí, depois a gente volta para falar sobre o Price Action que aconteceu durante o dia de hoje. Tá bom? Guia, né, ao vivo aí do que é o Fibogap. Então a gente teve a abertura nesse ponto aqui. Esse é o candle de 15 minutos que está sendo formado nesse momento. Faltam 2 minutos e 43. Faltam 2 minutos para fechar o candle de 15 minutos. O traçado do Fibogap ele é feito no 15 minutos. Como é que faz o traçado do Fibogap? A gente pega o último candle de 15 minutos do dia anterior ao gap. Então se a abertura foi aqui, o dia anterior é esse. O último candle é esse aqui. A gente observa que a abertura ela está sendo em gap de alta. O que é um gap, na verdade? O gap é quando você tem, no meu estudo, obviamente, o gap é quando você tem a mínima do candle do dia da abertura não toca a máxima do candle anterior ao dia da abertura do gap. Então esse é o último candle de 15 minutos da quinta-feira e esse é o primeiro candle de 15 minutos de hoje. Então quando tem esse espaço, esse vazio aqui, eu considero o gap. Essa é a primeira regra. Então ele não veio fechar o gap nos primeiros 15 minutos. Inclusive tem um ajuste aqui que ele está aberto ainda. Primeiro requisito está tranquilo. Segundo requisito, se ele é um gap de alta, eu vou medir a variação. Como é que eu faço isso? Se é um gap de alta, eu vou pegar a mínima do candle anterior ao gap, do último candle de 15 minutos, e a máxima do candle fechado do 15 minutos. A gente já mediu isso aqui, a gente já viu que é maior que 0,8%. Olha lá, a abrangência está 0,9%. Essa variação, na verdade, da mínima até a máxima. Segundo requisito, está checado. Então tem o gap aqui, fechou. Agora é a hora de fazer o traçado. Então, o magneto está ligado, aí você pega da mínima até a máxima. Aí, eu costumo travar ele aqui para quando a gente está mexendo não ter problema. Agora, como é que faz a leitura do Fibogap? A leitura do Fibogap a gente tem que olhar 7,6 e o 111. Essa dinâmica é o seguinte: se ele voltar e tocar o 7,6, é porque esse movimento aqui, ele não está forte o bastante, esse gap de alta não está forte o bastante para seguir explorando novas máximas. Se ele vem tocar o 7,6, é porque tem algo aqui embaixo que ele quer buscar. Geralmente o que ele quer vir buscar é o ajuste, né? Então você vem de um 7,6, 23. Você faria esse movimento aqui. Por outro lado, se o mercado não vem tocar o 7,6, significa que esse movimento de alta, de gap de alta, é um movimento verdadeiro, é um movimento que existe um apetite do mercado em fazer esse movimento de alta. Então, se tocar o 111 e não tocar o 7,6, a gente vai tentar procurar algum tipo de price action nesse movimento, porque provavelmente ele vai buscar um 161. Lembrando que esse ajuste aqui ele foi trabalhado na sexta-feira, né, logo na abertura, e só que a gente está bastante amassado, né? Então é assim que a gente interpreta o Fibogap. Primeiro, tem gap? Tem. Segundo, a variação do gap é maior que 0,8? Terceiro, fechou o candle? Fechou. Aí você vai analisar 7,6, 111. Se ele tocar primeiro no 7,6, é possível que ele vá testar topo, máxima do dia, e entregar o filé. Se ele não testar o 7,5, se ele vier fazer sweep em 7,5 aqui na força do dia, né, acima da VWAP, e tocar o 111, a ideia é que a gente procure um price action, porque ele vai provavelmente entregar para o 161. Tudo certo aí? Dúvida? Então olha aí, gráfico de 15 minutos, vocês viram na explicação sobre o traçado, que já está na tela. Eu identifiquei 2 pontos de compra que foram interessantes. Um, logo pela manhã, no desenvolvimento da primeira pernada, ele veio nesse ponto do 111 até
o 161. Então, nesse caso, ele não tocou o 76, né? Então, nós vamos olhar aqui como é que foi a entrada. Depois teve a notícia do Trump aqui, que eu achei bastante difícil de fazer um setup ali. Depois, essa volta no sweep dessa marcação aqui em cima do 111 novamente. Como ele não veio para o 76, ele voltou para o 161. Só que aqui deu venda. Por quê? Nesse ponto ele fez sweep da máxima do dia e não voltou mais. Nessa sombra aqui vocês vão ver que tem uma entradinha. Depois bateu na força do dia e voltou para o 161. Então, ó, pelos 5 minutos a gente teve essa entrada aqui, ó. Quando os 5 minutos faz o rompimento do 111, ele deixa uma sombra aqui, tá vendo? Essa sombra foi a entrada, tem um Fair Value Gap no 1 minuto aqui. Daria um frame de entrada, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó. Ele estica, mostrando que não vai cair mais. Obviamente o teu stop tem que estar abaixo desse swing low aqui, mais ou menos 100, 150 pontos. Tem outro Fair Value Gap aqui, né, nesse alargamento. E aqui, se você pegou o 111 e levou até 161, você conseguiu 500 pontos. Tá? Então é interessante aqui esse movimento de nível de FIBO a nível de FIBO, a gente tem 500 pontos. Depois, o que eu falei para vocês, ele fez esse rompimento aqui, né, da máxima do dia, e teve a notícia do Trump lá desmentindo o Wall Street Journal. Mas aqui não deixou um gap, não tem uma exaustão, não tem. Aqui tinha que ser no peito mesmo, né? Tinha que vender um 61 para buscar o 111. Eu não faço isso. Mas teve a notícia, né? Teve o ponto da notícia, poderia até venda por empolgação, mas eu não fiz. Depois a gente tem esses 5 minutos, que voltou um pouco abaixo da VWAP. Ele trabalhou o 111 e ele vem por baixo da VWAP e não continua. Você vai falar, pô, ele continua, ele fez até sweep aqui. Não, gente, ele rompeu esse swing high, ele rompeu a VWAP. Então, nesse sweep, nessa busca de liquidez desse fundo anterior aqui, pelos 5 minutos dá para ver um pouquinho melhor, ó. Nos 5 minutos você consegue ver aqui, tá vendo? Ó? Ele não deixa mais, ele volta para o 111. Ele vai voltar para o 111, minimamente ele vai revisitar um 61. Ele poderia até ir embora, né? Tinha lá a máxima do dia de sexta-feira para ser feita, mas ele não quis. Mas esse sweep aqui também é uma opção de mais 500 pontos, tá? Que no 1 minuto deu para entender. A gente nunca pode olhar só para o 1 minuto, obviamente, tá? O que a gente faz, o que eu estou explicando aqui é um sweep de liquidez que aconteceu no 5 minutos. Agora, aqui, diferente da notícia, ele tomou a máxima do dia e deixou, se vocês olharem direitinho aqui, ele deixou um Fair Value Gap. E é um inversion, porque tem um Fair Value Gap de ida e o Fair Value Gap instantaneamente, né? A gente tem 5 minutos praticamente aqui de movimento, o mercado volta e dá a venda. Nessa venda, o alvo seria o 111, mas deu 500 pontos. Não chegou no 111, mas deu 500 pontos. Ele brigou aqui. Quem protegeu o stop aqui poderia ter saído com 500 pontos aqui, ou fez, não perdeu dinheiro aqui, né? Não foi um trade errado. E depois disso, como deu compra e deu venda, na verdade 2 compras e 1 venda, eu sinceramente não faria outra operação como não fiz. Tem esse sweep aqui e ele volta exatamente nesse sweep. O 1 minuto fez um intermediate term high aqui, poderia dar ele fez aqui, ele quebrou a estruturazinha de alta aqui. O HFT praticamente mandou no mercado hoje, eu não vi low frequency trabalhando no mercado hoje e ele deu essa venda. Se você olhar para os 60 minutos, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4 horas lateral. Agora aqui mais 3 horas, praticamente o mercado ainda não fechou, mas numa lateralidade ele diminuiu o range, piorando ainda a situação para quem está insistindo em qualquer tipo de trade aí. Então eu espero que você tenha gostado dessa explicação. O Fibogap é uma ferramenta, assim como outra, a gente precisa ter atitude para estar exposto. Se você não se expor,
não adianta que você não consegue resultado, ok? Muito obrigado, tchau, tchau.